E aí, galera, estamos de volta. 11 alunos aí. Vou pedir para vocês aguardarem só um pouquinho, tá? A gente está ajeitando as coisas aqui. Ele vai trazer o material impresso para que eu possa olhar diretamente para vocês e não ficar olhando para a tela aqui, beleza? Pessoal, eu enviei semana passada mais uma lista de exercícios. Eu gostaria de saber se vocês estão fazendo as listas, tá? Eu já comecei a enviar listas de exercícios sobre verbos. Na terça-feira passada, de noite, eu enviei para vocês uma lista sobre Simple Past. Eu quero saber se vocês estão fazendo, tá? Eu preciso que vocês façam. Eu preciso que vocês pratiquem, porque senão a parte teórica vai ser acumulada, tá? Isso vai complicar a vida de vocês. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me vendo direitinho? Vamos lá, Fabrício, você pegou a lista, Marcos Vinícius pegou a lista, eu quero saber de vocês. Lucas, Daniel também. Eu não sei se o Gustavo está aqui, mas o Gustavo está sempre aqui com a gente também. O que vocês estão achando das listas em relação a verbos? Estão conseguindo fazer? Preciso que vocês aí me deem um feedback, tá? Beleza. Tá faltando mais gente aí, eu acho. Pablo, Isidoro e Alicia. Vocês que eu não lembro muito de vocês têm pego os materiais lá do Google Classroom? Os materiais teóricos e os PDFs das listas de exercício com gabaritos. Vocês têm pego lá esses materiais? Beleza. O slide está aparecendo aí para vocês? Sabe me dizer? Vocês conseguiram fazer esse exercício aí da AFA? AFA de 2007? AFA 2007, vocês conseguiram fazer? Qual a alternativa que vocês marcaram aí? B. Eu tenho aí quantas pessoas na sala? 7? Eu preciso de mais respostas. Só tenho 2. Vamos lá. Mais respostas. Preciso de mais respostas. Só tenho 2 respostas aqui. Vamos lá. Alicia, você conseguiria fazer essa questão aí da AFA de 2007? Ó, o Rian. Boa tarde, Rian. Alicia não conseguiria fazer. Fabrício. Fabrício ainda não está aqui? Deixa eu ver aqui. Pablo, você conseguiria fazer essa questão aí da AFA? Vamos lá, Fabrício, tenta aí. Boa tarde, Rian. Já começa aí. Primeiro exercício aí, Rian. Primeiro exercício aí que eu coloquei. Nossa aula está começando agora. Tu não perdeu nada ainda. Vamos lá. Vamos lá. 2 respostas de letra B. Exercício bem tranquilo, tá? A palavra sublinhada, o verbo sublinhado aí é o verbo LED, tá? O verbo LED. Esse é o verbo que está sublinhado na frase. Eu esqueci de sublinhar, mas esse é o verbo LED, tá? LED. Vamos lá, quais são as alternativas que vocês marcariam aí? Galera, eu preciso de mais respostas. Só tenho 2. Tenho aí 7 pessoas, mais de 7 pessoas na aula. Eu só tenho 2 respostas. Vamos lá. Ian, cadê a sua resposta? O que você marcaria aí? B. Então, 3 respostas para a letra B de bola. Ok. Bom, então vamos lá. Ó, o que esse problema aí vai nos dizer, tá? Ele dá uma frase, tá? Ele sublinha nessa frase um verbo. Eu esqueci de sublinhar,
mas a questão sublinha aí um verbo, tá ok? E aí ele fala assim, qual é o tempo presente, né? Qual é a estrutura desse verbo no presente simples, tá? No presente simples, beleza? Sem ser conjugado, sem ser conjugado. Então, olha só. Olha a primeira parte da frase. As a survivor of the Holocaust. Ou seja, o que essa frase está nos dizendo? Como um sobrevivente do Holocausto, vírgula. Certo? As a survivor, tá? Survivor, sobrevivente, beleza? As a survivor of the Holocaust, vírgula, I lost the life I led more than 60 years. O que a segunda parte da equação está nos... Da equação não, tá? O que a segunda parte da frase está nos dizendo? Que eu perdi, né? I lost, certo? I lost the life I led. Eu perdi a vida que eu, digamos, levei, ou liderei, ou construí, tá? O led é o passado de liderar, construir, levar, ok? Por mais de 60 anos, tá? More than 60 years, beleza? Então, olha só. I lost the life, beleza? Deixa eu escrever aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. I lost. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Certo? I lost the life I led more than tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí, beleza? Então, olha só. Eu perdi, né? Eu perdi. Esse lost aqui é um simple past, beleza? É o simple past. No caso aqui está um pouco pequeno. Esse lost é um simple past do verbo to lose. Tá? Deixa eu ver se cortou. Não cortou, não. É o simple past do verbo to lose, beleza? É um passado irregular, tá? E aí, the life I led, nós temos aqui a presença de um artigo definido, tá? Por quê? Porque eu não estou falando de uma vida qualquer. Eu estou falando de uma vida que eu levei. É uma vida específica. The life I led. Tá ok? E aí o verbo sublinhado está aqui, ó. O verbo led. Beleza? The life I led more than, ou seja, por mais de 60 anos. Esse led é o simple past, né? Deixa eu ver até onde eu posso escrever. Vou escrever aqui embaixo, ó. O led é o simple past do verbo to lead, tá? O led é o simple past do verbo to lead. Então, aqui estaria a forma presente, sem ser conjugada, do verbo led, beleza? O verbo aqui na sua estrutura original, na sua estrutura infinitiva, é o verbo to lead, liderar, carregar, levar consigo, nesse contexto, beleza? Então, por isso que a nossa alternativa aí seria letra... Deixa eu autorizar aqui a Amanda. Amanda Barra, muito bem-vinda, Amanda, para a nossa aula, beleza? Então, aqui, I led, o led, o simple past de to lead. To lead, o infinitivo, tá? O verbo na sua estrutura original, beleza? Por isso, a nossa resposta, com certeza, seria a letra B de bola, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Vocês têm um minuto aí, caso vocês queiram tirar dúvida, e eu respondo vocês. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém achou difícil? Muito fácil, né? Questão de graça aí da AFA, em 2007. O cara que estudou, ele viu essa questão aí, conseguiu resolver rápido, tá? Já partiu para a próxima e foi com tudo, tá? Questão tranquila, né? Questão tranquila, fácil, isso aí. Fácil. Para os níveis das nossas aulas, né? Para os níveis dos nossos materiais teóricos e das nossas listas, essa questão está bem tranquila, bem fácil, tá? Vamos lá, vou botar no próximo problema aqui, ó.
Olhem essa questão aí, galera. Olhem essa questão aí. Vejam o que vocês acham. Vejam aí. Vamos lá. Eu preciso... Não, nesse caso aí, Fabrício, nesse caso, olha só, nesse caso, o lost é o passado simples, é o simple past de to lose, nesse caso, tá? Então, passado simple past de to lose, beleza? Mas o lost pode sim ser um adjetivo, tá? O lost pode sim ser um adjetivo. Por exemplo, I am lost, né? Eu poderia escrever aqui, deixa eu dar uma parada no quadro. Eu poderia escrever no quadro, por exemplo, o exemplo I am lost, né? Aí sim, Fabrício, aí sim o lost é um adjetivo, tá? É um adjetivo que vai qualificar o sujeito simples, certo? O sujeito simples eu, I, tá? Sujeito simples eu, né? Um pronome, um subject pronoun, um pronome de primeira pessoa do singular, tá? Então, aí sim o lost é um adjetivo, tá? Mas lá não. Lá é o simple past, é o passado de to lose, tá? Galera, vamos lá. Resposta para esse problema aí. Fabrício, falta você, falta o Lucas Daniel. Vamos lá, galera. Eu preciso da participação. Marcos Vinícius. Só o Rian respondeu. Só o Rian respondeu. Isso aí é inadmissível. É inadmissível. Vamos lá. Eu preciso da participação de vocês para que nós possamos prosseguir, resolver esses problemas aí só para um ice break, né? Um quebra-gelo para a gente continuar nossa aula e partir para a parte teórica, que temos bastante coisa para ver ainda, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Preciso de mais respostas, tá? Preciso de mais respostas. Não pode isso, né? Temos aí 9 pessoas na aula, só tenho 3 respostas. Preciso do feedback de vocês aí, tá? Programa da Unesp, beleza? De 1999. Preciso que vocês me respondam. O que vocês marcariam? Temos aí 3 respostas. Alternativa letra E. Será que é letra E? Né? Então, olha só. Claramente aí a gente vai ter que utilizar um simple past, né? Claramente a gente vai ter que utilizar um simple past, beleza? E a gente vai ter que pegar essa frase e colocar no simple past na forma interrogativa. Fizemos isso aqui muitas vezes no nosso material teórico, tá? Analisamos várias frases na interrogativa do simple past. Como que a gente faz a interrogativa? Né? Olha aí o Felipe Farias. Deixa eu só colocar o Felipe Farias aqui na sala. Então, olha só, como é que a gente coloca aí essa frase no simple past na forma interrogativa? Como que a gente faz? Tá? Como que a gente faz? Então, olha só, a gente primeiro aqui tem um pronome interrogativo when, né? Ou seja, que vai ser o nosso quando, vai relacionar o tempo, né? E aí nós teremos que ter o que aqui, olha? O que nós teremos que ter aqui? O verbo to do no simple past, né? O verbo to do no simple past é o nosso verbo auxiliar. É ele que indica o simple past na interrogativa, certo? Então aqui, olha, qual é o simple past de to do? É o did, tá? É um simple past irregular muito famoso. Então, when did, tá? When did. Então aí a gente já eliminaria de cara 3 alternativas, né? B, C e D. B, C e D. E aí, nós temos aqui when did the World War, né? Na verdade, the Second World War. E aí, olha só. Quando a gente pega o verbo principal na interrogativa no simple past, galera, a gente não conjuga, né? No simple past, na interrogativa, a gente não conjuga o verbo principal. Por quê? Porque o to do já está conjugado, já está indicando o simple past. Então aí, como nós estamos lidando com o verbo to start,
né, que é começar, o verbo to start, como nós estamos lidando com o verbo to start, nós vamos somente colocar o verbo sem a partícula to, tá? When did, certo? When did World War II ou Second World War start? Isso é um simple past na interrogativa, beleza? É um simple past na interrogativa, beleza? Então, por isso aí, a nossa alternativa correta é a letra E, tá? Todos que responderam, né, foram só 4 respostas, mas tudo bem, né? Todos que responderam acertaram, letra E, tá? Muito bom, Rian, Marcos, Lucas e Alícia, tá? Letra E, fácil, só colocar a frase no simple past na interrogativa. Vocês veem como é que o nosso material é interessante e importante, dá para matar várias questões, tá? Vamos para a próxima, olha só, vamos para a próxima. E aí, próximo problema aí para a gente trabalhar. Qual que vocês marcariam? Eu preciso de mais de 4 respostas, galera. Eu acho que eu tenho 10 pessoas na turma, eu só estou tendo 4 respostas. O Felipe aí que está sempre com a gente entrou quase agora. Bora lá, quero a participação de todos. Certo? Rian marcaria a letra C. Quero mais respostas, Bora lá. Fabrício, letra D, D de dado. Vamos lá. João? Então, olha só, galera. Claramente aí o verbo que está sendo trabalhado é o verbo to send, né? O verbo to send. No caso aí, to send, se nós formos traduzir na sua estrutura original, na sua estrutura infinitiva, significaria enviar, tá? To send. Então, o que ele quer? Ele quer que você utilize o tempo correto aí. Lucas, como é que eu vou saber o tempo verbal correto a ser utilizado nessa frase? Pessoal, cara, eu não trabalhei isso com vocês à toa. Eu não destaco os advérbios nas orações à toa. Vocês precisam enxergar os advérbios. Galera, olha só esse advérbio aqui. Last week, última semana ou semana passada. Pessoal, um advérbio de passado, né? Um advérbio de passado, tá? Então, essa oração tem que estar no passado. Essa oração, obrigatoriamente, tem que estar no simple past, tá ok? E a pergunta é, como que eu pego esse verbo to send e formo o simple past dele? Ora, vocês têm que lembrar que o simple past de to send é totalmente irregular, né? É totalmente irregular. Como é que nós fazemos? Vai ser send. Tá ok? Esse é o simple past de to send, de enviar. No caso, significaria enviou. Então, no caso, enviou, sent. Beleza? É um simple past irregular. Tá ok? E olha só, já matou a questão, né? Letra C, questão da Unesp de 1997, letra C, fácil, só saber utilizar o simple past e observar o advérbio de tempo, tá? O advérbio, muito bem, Marcos. Você falou aí, advérbio de tempo passado, tá? Por isso que a frase tem que estar no passado, tá? O Fabrício marcaria a letra D. Letra D não poderia, tá, Fabrício? Isso aí é um present continuous, beleza? Inclusive, se eu colocasse letra D, se eu quisesse utilizar um present continuous aqui, eu teria que colocar um verbo to be aqui, tá? Como é numa frase afirmativa, seria John is sending, tá? John is sending. Então, não caberia aí o present continuous, tá? E aí dá para pegar mais algumas coisas aqui, né? Esse me aqui, o que significaria esse me? Isso aqui é um object pronoun, né? Um object pronoun. No caso aqui, se nós pensarmos na sintaxe da língua portuguesa,
seria o nosso objeto indireto, tá? Por quê? Porque quem envia algo para alguém, né? E esse alguém é o nosso objeto indireto. O que seria o objeto direto aqui? Seria o money, tá? Porque esse algo é o money, beleza? Então, esse me é um object pronoun, beleza? Esse money aqui, lembrando das nossas aulas presenciais de fevereiro, é um substantivo incontável, tá? Nós não contamos dinheiro, nós não falamos, nossa, nós temos 5 dinheiros. Não, nós precisamos de uma unidade específica. Ou nós falamos, por exemplo, nós temos 5 reais, ou nós falamos, por exemplo, nós temos 5 dólares, 5 pesos, mas sempre uma unidade específica, né? A gente não conta dinheiro, tá? E aqui o nosso advérbio, por isso que estudamos em uma única aula, advérbio de passado, tá? No nosso próximo slide, nós temos mais um problema, o nosso último programa de hoje, para a gente partir para a parte teórica da aula, tá? Vamos lá. Outra questão da Unesp, sendo que agora do ano 2000, tá? Vamos lá. Eu preciso de respostas, preciso que vocês se envolvam, se interajam aqui comigo, tá? For God's sake. Bom, o Rian marcaria B de bola, o Lucas Daniel Silva marcaria B de bola, né? Não é admissível, né, Cristiano? A gente ter 11 pessoas na turma, né? E só ter 2 respostas, a gente precisa de mais, né? Vamos lá, galera, vamos participar. Cadê o Fabrício? Cadê a Alicia? Gustavo ainda não apareceu, cara. Cadê o Gustavo que tá sempre aqui com a gente? Felipe Farias, beleza. Felipe faltou semana passada, eu acho. B de bola, vamos lá, letra B. Vamos lá, galera, olha só. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase apresentada. Então, olha só. O que essa frase aí vai nos dizer? The kids were hungry and, aí tem o espaço vazio, all the pie. Ou seja, o que essa frase está nos dizendo? Que as crianças estavam com fome. Lucas, por que estavam? Nós temos aí o verbo were, né? Were é o passado, é o simple past de to be, tá ok? E aí, como a gente está lidando com the kids poderia ser substituído por they, né? Porque é eles ou elas, terceira pessoa do plural, né? E aí they, e aí o verbo to be no simple past, they were, certo? As crianças estavam com fome, tá ok? E aí a gente não fala com fome, né, no inglês, a gente fala estar faminto, ou estar, de alguma forma, não sei nem como traduzir, porque a gente utiliza o verbo to be, né? Mais o adjetivo hungry, tá ok? Hungry, tá? Então, estar faminto ou estar com sentimento de fome, beleza? E aí, o que elas fizeram? Elas fizeram alguma coisa all the pie. O que é all the pie? Toda a torta, tá? Então, claramente, pelas alternativas, o problema aqui é que você trabalhe o verbo to eat. O verbo to eat, que se nós formos traduzir, né, esse verbo na sua estrutura original, na sua estrutura infinitiva, seria comer, tá? Comer. E aí, mais um verbo famoso, mais um verbo importantíssimo, que tem um simple past irregular, que você precisa muito saber, tá? Qual é o simple past de to eat? É ate, tá ok? Ate. E aí seria ate para todos os sujeitos. I ate, you ate, he, she, it, ate. They ate. They ate também, tá? Então, o que eles fizeram? Eles comeram toda a torta, tá? Então, nós temos aí a alternativa correta, letra B de Brasil, beleza? Nós teríamos que utilizar aí um simple past do verbo to eat, beleza? E é isso, galera. Para esse problema é isso aí. Não tem muita coisa para comentar, né? A letra E não poderia ser
de jeito maneira, né? A letra D também não, o C é um present continuous, também não poderia, tá? E aí, a letra A também não poderia, porque é um simple present, tá? E aí a gente fecha a parte de exercícios por hoje, vamos partir para a nossa aula teórica. Hoje a gente começa a estudar mais um tempo verbal, tá? Mais um tempo verbal é importantíssimo para a prova de vocês, tá? Olha só, a gente vai começar a estudar hoje o nosso Present Perfect Simple, tá? O nosso Present Perfect Simple. Então, olha só, esse tempo, né, esse tempo verbal, ele vai ser formado pelo simple past do verbo to have, né, mais o passado particípio do verbo principal, tá? Então, olha só, a gente está falando de passado particípio, tá? Então, a gente aqui está vendo, tá tendo que aprender outra estrutura, né, para um verbo, né? Então, por exemplo, se vocês olharem aí no slide, tá? Nós temos aí na coluna da esquerda a parte infinitiva, né? O verbo na sua estrutura original, o verbo no infinitivo. No meio, nós temos o simple past, tá? O simple past nós já trabalhamos. Nós já trabalhamos o simple past dos verbos regulares e dos verbos irregulares, beleza? Esse quadro aí eu coloquei, ele é muito importante, por quê? Porque ele vai trabalhar o infinitivo, o simple past e o particípio dos verbos irregulares, tá? Então, olha só. Pense no seguinte, quando a gente for pensar em particípio, o particípio dos verbos regulares vão ser formados da mesma forma que o simple past é formado, tá? Então, por exemplo, vamos pensar no português. Lucas, você está falando de particípio, mas eu realmente não lembro o que é particípio. Então, olha só, se eu pensar no português, o particípio do verbo fazer, né? Nós teremos aí o feito, tá? Feito é o particípio do verbo fazer no português. Se eu pensar no particípio do verbo comer, o particípio do verbo comer no português é comido, comido, tá? Se eu pensar, por exemplo, no verbo nadar, o particípio vai ser nadado, né? E aí vocês já perceberam a dinâmica, né? E existe também particípio no inglês, tá? Então, olha só, como que a gente forma particípio de verbos regulares? Da mesma forma que o simple past, tá? Então, por exemplo, se eu pensar aqui no verbo walk, o verbo to walk, o verbo to walk, traduzido, significa caminhar, andar, tá? Como que eu faço o simple past? Ora, esse verbo aqui não é irregular, ele é regular, tá? Então, o simple past vai ser dado só acrescentando o ed. No caso aqui nós teremos walked. Beleza? Esse é o simple past do verbo to walk, tá? Que é o verbo caminhar, andar, tá ok? É um verbo regular, tem o seu simple past regular. Lucas, qual é o particípio desse verbo? Aí é que tá. O particípio também é o walked, tá? Seria caminhado, andado, se você for traduzir, tá? Então, particípio de verbos regulares possuem a mesma forma do simple past, tá? Vamos pensar em outro exemplo. Sei lá, watch, né? Vou começar a colocar aqui maior. O verbo to watch, que significa assistir, tá? No caso, assistir televisão, por exemplo, tá? E no caso, to watch, beleza? Como que é o simple past, Lucas? Olha, o simple past, isso aqui é um verbo regular, né? É um verbo regular que termina em CH. O que a gente faz? A gente acrescenta ed. Então, a gente pega e só faz aqui o simple past regular desse verbo, tá? Watched. Esse é o simple past do verbo to watch, do verbo assistir, tá? Um verbo regular, tranquilo. A pergunta é, qual é o particípio desse verbo? O particípio é o mesmo, tá? Por quê? O particípio de verbos regulares possuem a mesma forma do simple past regular, tá? Então, o particípio, que no caso seria assistido, também seria um particípio regular, tá? Então, não tem mistério.
Esse quadro aí que eu coloquei para vocês, nesse slide, que eu também vou mandar, para vocês lá no Google Classroom, lá na nossa turma, esse quadro vai tratar dos verbos irregulares, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Simple Past. Eu vou só ver os verbos que são muito importantes para vocês. Quando vocês estiverem estudando, vocês vejam lá os outros verbos tranquilamente, tá? Então, olha só. Percebam aí. Olha o verbo to be, tá? O verbo to be, que é um verbo importante, ele tem o seu passado, o seu passado simples, né? O seu simple past. Was you were, tá? Porém, o seu past participle, ou seja, o seu particípio, vai ser been, tá? B-E-E-N, been. É um particípio importante que vocês precisam saber, tá? Olha, por exemplo, to become, beleza? To become vai ter o seu passado became e o seu particípio, né, o past participle, become, tá? Olha o to begin, que no caso seria começar. To begin vai ter o simple past begun e o particípio begun com o, tá? Então vocês percebam que existem pequenas diferenças do simple past para o particípio de verbos irregulares, tá? Olha o verbo sangrar, to bleed, beleza? To bleed, ele vai ter um simple past, bled, tá ok? Bled. E aí um past participle, também bled. O verbo break vai ter um passado broke, um past participle, no caso, um particípio broken, que aí é quebrado, tá? Se você for traduzir, to break é quebrar, broke, quebrou, broken, quebrado, tá ok? No próximo slide a gente vai ver aí o verbo to buy, que é comprar, também é um verbo importante. Ele vai ter um simple past bought, né? Um simple past bought e um particípio também bought, beleza? O verbo to choose, que é escolher, vai ter um simple past chose e um past participle chosen, que no caso escolher, escolheu, escolhido. Olha o particípio aí, tá? Vamos pensar, por exemplo, no verbo to come. To come vai ser came, come, certo? Come, came, come. Ou seja, aí no infinitivo to come, o verbo no simple past came e o verbo no particípio to come, beleza? O último verbo aí desse slide é o verbo to do, tá? O verbo to do, galera, cara, esse verbo é muito importante. O verbo to do, que é o verbo fazer no infinitivo, vai ter um simple past did e o particípio done. Então, olha só, fazer, fiz, feito, tá? Done, beleza? No próximo slide, nós temos mais um verbo importante, que é o verbo to drink, tá? Verbo to drink, beber, certo? To drink no simple past vai ser drunk, drunk com A, beleza? No particípio vai ser drunk, tá? Drunk com U. No caso, bebido, certo? Esse drunk, muito cuidado, pode ser um adjetivo, tá? Se eu falar, por exemplo, I am drunk, isso significa eu estou bêbado, tá? Eu estou embriagado. Mas nesse caso aí, estamos tratando de particípio. Drunk é o particípio de to drink, beleza? Outro verbo importante, que é o verbo dirigir, to drive, ele vai ter o simple past drove e ele vai ter o particípio driven, tá? No caso, dirigir, dirigir e dirigido, beleza? O último verbo desse slide aí vai ser o verbo voar, que é o verbo to fly, tá ok? Ele vai ter um simple past flew, tá? Ou seja, voou, e um past participle flown, tá? No caso, voado, beleza? No próximo slide, a gente tem aí um verbo forget. Cara, esse verbo cai muito. O verbo forget, no caso, to forget no infinitivo, é esquecer, tá ok? To forget. E aí, no simple past, vai ser um simple past irregular, tá? Vai ser forgot, tá? Ou seja, esquecer, esqueci. O past participle, no caso, o particípio, vai ser esquecido, beleza? Esquecido.
Deixa eu pensar aqui em mais um. Mais um verbo importante, galera. To forgive, que é o verbo perdoar, tá? To forgive, o simple past, forgave, perdoei, tá? O passado. O past participle, forgiven, perdoado, perdoado, tá? O verbo to go, cara, esse verbo vocês precisam saber muito, tá? O verbo to go, que é o verbo ir no infinitivo. Ele vai ter, como vocês já sabem, ele vai ter um simple past, no caso aí, o simple past to go, went, tá? Um simple past totalmente irregular, certo? Ir, fui, passado, went, tá? Porém, olha aí o past participle. O past participle é gone, certo? Que significa ido, certo? Esse aí é o past participle desse verbo, beleza? Verbo importante, to go, tá? É importante que vocês saibam. Olha aí o verbo to have, mais um verbo que cai toda hora para vocês, que é o verbo ter, tá? O verbo ter também é um verbo completamente irregular, tá? Então, olha só, o verbo to have vai ter aí um simple past, had. Então, ter, tive, tá? E aí, o past participle vai ser, no caso aí também vai ser had, tá? No caso, have, had, had. E aí, no caso, o past participle vai ser tido, né? Ter, tive, tido, certo? Infinitivo, simple past e particípio, beleza? Deixa eu ver aqui. O verbo to hide, né? O verbo to hide aí é o último verbo desse slide. O verbo to hide, que é esconder, ele vai ter o simple past hid, que é escondi, e o past participle hidden, tá? O past participle hidden é escondido, tá? No próximo slide, a gente vai ter aí, a gente vai começar com um verbo importante, por exemplo, o verbo to know. Cara, esse verbo é muito importante, o verbo conhecer, to know, no infinitivo, na sua estrutura original, tá? O simple past vai ser knew, certo? E aí, to know, saber, conhecer, knew é conhecer, né? No caso, conheci ou sei, né? O past participle vai ser none, certo? None, conhecido ou sabido, beleza? Outro verbo importante é o verbo to learn, tá? O verbo to learn também é um verbo importante, que é conhecer, certo? To learn, conhecer, aprender, beleza? Ele vai ter um simple past e um past participle da mesma forma. Learned, com T no final, ou learned, beleza? Não muda. Olha o verbo aí, no caso, o último verbo desse slide, que é o verbo to lie, tá? Que é o verbo mentir, tá? Cara, muito cuidado, eu coloquei uma questão dessa no último simulado, no segundo simulado, desse verbo to lie, tá? Esse verbo to lie, ele vai ter aí um duplo sentido, depende do contexto. Ele pode ser deitar ou pode ser mentir, tá? No caso aqui, ele é mentir. To lie, que é mentir, vai ter um simple past lay, tá? No caso, mentir. E ele vai ter um past participle laying, tá? No caso, mentido, beleza? No próximo slide, a gente pode começar aí com o verbo importante. Vamos ver aí o verbo to lose, né? No caso, perder. E aí a gente acabou de fazer uma questão sobre esse verbo, né? To lose, no caso aí falta um O aí nessa tabela, to lose. Não, tá certo, to lose, é perder, tá? To lose. Ele vai ter um simple past lost, né? No caso, I lost. Ele vai ter um past participle lost também, certo? No caso, perder, perdi e perdido, beleza? Infinitivo, simple past e past participle, tá? No próximo slide, eu começo com um verbo também muito importante, que é o verbo to make, tá? O verbo to make, que é fazer, tá? Ele tem ali uma semântica um pouco parecida com o verbo to do, tá? Esse verbo to make também é um verbo irregular, e ele vai ter o simple past e o past participle made, tá? Então vai ser make, made, made, beleza? No caso, fazer, fiz e feito, tá? Deixa eu ver aqui mais um verbo importante. No caso aqui... Olha o verbo que a gente trabalhou aí no próximo slide. Tem o verbo to send, tá? To send não, o verbo to send, tá?
to send, que é enviar. Também acabamos de fazer um exercício sobre esse verbo, tá? O verbo to send, na sua estrutura original infinitiva, é enviar, tá? O passado simples vai ser sent, enviei, e o past participle vai ser set, tá? Não, sent também, no caso sent, no caso enviado, tá? Deixa eu ver aqui mais um verbo. Cadê o verbo to see? Olha o verbo to see, galera. To see também é um verbo importante, que é o verbo ver, certo? O verbo ver, enxergar, assistir, tá? Esse verbo to see vai ter um simple past sent, certo? Ou seja, assistir, assistir, tá? No passado. E o past participle vai ter um simple past, no caso aí, seen, certo? Assistido, visto, tá? Esse aí é o particípio desse verbo, tá? Olha o verbo aí no próximo slide, é o verbo to sing, tá? O verbo to sing, que é cantar, vai ter simple past sang e o past participle sung, tá? No caso, cantar, cantei, cantado, tá? O verbo to speak, cara, esse verbo to speak é interessantíssimo, tá? O verbo to speak, que é o verbo falar, tá? Ele vai ter o seu simple past como spoke, tá? No caso, falar, falei, é um verbo completamente irregular, tá? E ele vai ter um past participle spoken, no caso, falar, falei, falado, tá? Deixa eu ver aqui, no próximo slide eu tenho mais um verbo importante. Aqui eu só estou pegando os verbos mais comuns que mais caem, tá? Com mais calma vocês observam essa tabela aí, se vocês quiserem traduzir, escrever, vocês fiquem à vontade, tá? O verbo to take, tá? O verbo to take, que depende do contexto, ele pode ser pegar, levar, tá? To take, ele vai ter aí um simple past took, é um simple past também irregular, e ele vai ter aí um past participle taken, tá? Taken, cai bastante também esse verbo. Olha o verbo to think, tá? O verbo to think, que é pensar, ele vai ter um simple past told, né? Think, no caso aqui, told não, né? Think thought, né? Think thought thought, né? O verbo to teach, o verbo ensinar, ele vai ter um simple past taught e o past participle também vai ser taught, beleza? E para fechar essa tabela, no próximo slide, a gente vai ver aí, por exemplo, o verbo understand, que é compreender, entender, tá? Então, understand vai ter simple past understood e vai ter um past participle também understood. Então, compreender, compreendi, compreendido. O past participle, no caso, participe, tá? E aí, para fechar com um verbo importante também, nesse slide aí mesmo, nós temos aí o to write, tá? To write vai ter aí wrote, written. Então, escrever, escrevi e escrito, tá? Wrote e written, beleza? Agora, olha só, galera, vamos para a parte mais importante da nossa aula, que é aí as formações das orações. Até no próximo slide a gente vai ver como que a gente forma o present perfect simple na afirmativa, tá? Então, olha só, observem aí. Qual é o padrão de formação se a gente colocar na ordem? Vai ter sujeito, presente simples do verbo to have, conjugado no sujeito, tá? Mais o particípio passado do verbo principal, tá? Então, olha só, galera, olhem esse primeiro exemplo. He has broken his leg. Então, olha só. He has, primeiro, eu tenho um sujeito simples de terceira pessoa do singular, certo? He. O que vem depois do sujeito? O presente simples do verbo to have conjugado no sujeito. Então, olha só. I have, you have, he, she, it, has. Tá? Então, aqui eu tenho o verbo to have conjugado no seu devido sujeito. He has. Tá? He has. E aí depois, qual é o verbo principal da frase? O verbo principal da frase é o verbo to break. Olha aqui em cima. Esse é o verbo principal. To break. Que é o verbo quebrar. Tá ok?
eu vou ter que pegar esse verbo quebrar, to break, que é o verbo principal da frase, e colocar no particípio. Se vocês quiserem consultar aí, na verdade vocês não têm, né? Desculpa. Mas qual é o particípio do verbo to break? O particípio do verbo to break é broken. Então aqui, he has broken. He has broken. Certo? O que ele quebrou? His leg. Ou seja, eu tenho aqui um possessivo adjetivo, his. Nós já estudamos pronomes possessivos adjetivos, tá? His leg. No caso aqui, leg significa perna no singular, tá? Então, olha só. His leg é um possessivo adjetivo. Lucas, por que um possessivo adjetivo? Por que um possessive adjective? Porque ele acompanha um substantivo. Ele vem antes do substantivo leg, tá? Então, olha só. Nós ainda vamos ver hoje em quais situações nós utilizamos o present perfect simple, tá? Porém, eu já vou adiantando para vocês. Essa frase pode parecer estranha, mas no inglês ela não é, tá? Se a gente for traduzir, olha como é que fica estranho. Ele tem quebrado sua perna. Galera, isso é loucura, né? Isso no português, traduzindo, cara, isso é loucura. Ele tem quebrado a sua perna? Como assim? Tipo assim, eu tenho quebrado, eu tenho pegado alguma coisa aqui, quebrado a minha perna, é isso? Não, não. Como nós veremos ainda hoje, quando que nós podemos utilizar o present perfect simple? Nós podemos utilizar o present perfect simple para falar de um passado recente. Olha que interessante. Nós estamos utilizando aqui o present perfect simple para falar de um passado recente. É como se ele tivesse quebrado a perna dele quase agora. Tipo assim, há meia hora atrás, ele sofreu um acidente e quebrou a perna dele. Não significa que ele mesmo quebrou. Ele não é um maluco nesse contexto, tá? Então, essa ação aconteceu em um passado recente. Nós ainda vamos estudar em quais circunstâncias, em quais situações nós utilizamos o present perfect simple, tá? Mas, por enquanto, pesquem aí, um passado recente. O que eu quero que vocês prestem atenção por enquanto? Na formação afirmativa. Como que nós fazemos a afirmativa desse tempo verbal, tá? He has broken his leg, beleza? Olha só. Olha aqui mais um exemplo. We have bought, tá? We have bought new clothes, tá? Qual é o sujeito aí? Mais uma vez, um sujeito simples, tá? We, nós, tá? Subject pronoun, beleza? Subject pronoun de terceira pessoa, não, na verdade, de primeira pessoa do plural, tá? Nós, beleza? Um pronome que conjuga verbo, tá? E olha só, como que nós formamos na afirmativa? Como que nós fazemos a afirmativa do present perfect simple? O que vem depois do sujeito? O verbo to have conjugado no seu sujeito. Ou seja, we have, né? I have, you have, he, she, has, certo? We have. Então, we have, tá? We have, beleza? Qual é o verbo principal da oração? Ora, o verbo principal da oração é o verbo to buy, tá? Mais um verbo irregular. Por isso que eu coloco essa tabela com vocês e sempre falo os verbos interessantes que são importantes, tá? Então, o verbo to buy, que é o verbo comprar. Qual é o particípio do verbo to buy? Ora, é um particípio irregular, possui a mesma estrutura do simple past. Significa bought, tá? No caso, comprar, comprei, comprado, tá? Então, we have bought. We have bought. Certo? O que nós, we have bought? O que nós temos comprado? New clothes, tá? Então, olha só, nós temos aqui o adjetivo new e um substantivo contável, certo? Que tem um plural regular. Galera, nossas aulas de fevereiro.
isso aqui, o singular disso aqui é sem o ES, tá? Cloth, C-O-L-T-H, roupa no singular, tá? Como que nós formamos o plural de substantivos regulares que terminam em TH? Nós acrescentamos ES, tá? Foi a nossa primeira aula aí, beleza? Esse nu é um adjetivo. Adjetivos no inglês sempre vêm antes de um substantivo, beleza? E aí o nu está qualificando clothes, tá? Ele vem antes de clothes, beleza? E aí se atentem para a formação do present perfect simple na afirmativa, tá? Muita atenção aí. Sujeito, verbo to have conjugado no sujeito, mais o verbo principal no particípio, certo? No past participle, tá? Mais um exemplo aí na afirmativa. Deixa eu ver aqui. Olha só esse exemplo aqui. Olha esse exemplo. He's studied law, tá? Olha esse exemplo aí. Eu tenho aí, ó. Eu vou tirar a contração para a gente poder estudar melhor. Eu tenho um sujeito simples de terceira pessoa do singular he, tá? O que eu vou fazer com o verbo to have? Conjugar no sujeito. I have, you have, he, she, it, has. Então, he has, tá? He has. Beleza? He has. Qual é o verbo principal da oração? É o verbo to study, tá? To study. O verbo to study, que é o verbo estudar. Pessoal, pergunta para vocês. Esse verbo é regular ou irregular? Pessoal, esse verbo é irregular, tá? Termina em Y. Como que é o past participle dele? É o mesmo do simple past. Como que a gente forma simple past que termina em Y? Você vai me responder, Lucas, depende. Depende do quê? O que vem antes do Y? Vem uma consoante ou uma vogal? Vem uma consoante. Então, o simple past aqui vai ser studied. Studied. Beleza? E aí, esse é o verbo principal da oração. Vai para o past participle, tá? Então, he has studied. He has studied. O que he has studied? O que ele tem estudado, tá? Ele tem estudado law, tá? O que é law? Ora, nesse contexto aqui, a gente pode entender law como direito, tá? Uma tradução para law seria lei, tá? Lei, e aí no caso, no plural, leis, laws, tá? Mas nesse contexto aqui, a gente pode entender que ele tem estudado direito. Direito, no caso, quem faz faculdade para ser advogado, tá? Ele tem estudado as leis, ele tem estudado direito, beleza? He has studied law, tá? Aí, Lucas, aqui está um pouco diferente. O que está diferente? Tá? Deixa eu ver se cabe aqui em cima, cabe. Olha só, o que está diferente? Está contraído, tá? Galera, está contraído. Muito cuidado com essas contrações, tá? Porque quando eu coloco assim, olha só. Prestem muita atenção nisso aqui. Vocês têm que prestar atenção nessa contração aqui, porque vocês não podem confundir essa contração com o simple present do verbo to be. Essa contração é a mesma contração, deixa eu ver, cara. É a mesma contração de he is, tá? E é a mesma contração de he has, tá? He has. Lucas, como que eu vou saber qual é qual? Cara, você tem que perceber qual é o tempo verbal que você está utilizando, tá? Você precisa perceber. Então, essa contração, nesse contexto, jamais poderia ser a contração de he is, tá? Teria que ser a contração de he has, beleza? Então, muito cuidado com essas contrações, tá ok? Beleza? Bora analisar mais um exemplo? Olha só, mais um exemplo da afirmativa. Olha só. Mais um exemplo do present perfect simple sendo formado na afirmativa. Ó. Olha só. We've worked a lot.
tá? We've worked a lot. We've worked a lot, tá? E aí, olha, qual é o sujeito aqui? Um sujeito simples de primeira pessoa do plural, tá? We, beleza? Como que nós fazemos o present perfect simple? Sujeito, verbo to have conjugado no sujeito. I have, you have, he, she, it has, we have, tá? Então, essa contração aqui, ó, essa contração é a contração de we have, tá? We have. Então, muito cuidado na hora de analisar essas contrações, beleza? Qual é o verbo principal da oração? É o verbo to work, tá? O verbo to work. O verbo to work, se a gente for traduzir, é o verbo trabalhar, beleza? Trabalhar. Ele é um verbo regular, tá? É um verbo regular. Como que eu faço o simple past desse verbo? Ora, eu só acrescento ed, né? Então, o simple past vai ser worked. Worked, certo? O past perfect simple de verbos regulares é o mesmo do simple past. Então, o past perfect simple vai ser também worked. Então, we have worked, tá? We have worked. Nós temos trabalhado, tá? E esse a lot aqui é um intensifier, beleza? A lot, muito, certo? Nós temos trabalhado muito. Ele está intensificando, beleza? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer perguntas? Podem fazer perguntas aqui, que eu estou olhando o chat aqui e eu vou responder vocês, tá? Vocês estão entendendo? Vocês estão me ouvindo claramente? Estão vendo aí os slides certinho? Estão compreendendo? Tá? Daqui a pouco a gente vai ver quando que a gente usa o Present Perfect Simple, tá? Mas, por enquanto, a gente precisa saber formar as estruturas, tá ok? Vamos lá, galera. Vocês estão entendendo? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Me deem um feedback aí. Tranquilo? Tranquilo, Marcos? Tranquilo, Lucas? Então, olha só. No próximo slide, a gente vai ver a formação desse tempo verbal na negativa, tá? E olha só. É tranquilo. Se você sabe fazer a afirmativa, você vai saber fazer a negativa, tá? Porque, olha só. Nesse tempo verbal, o verbo to have vai ser o nosso verbo auxiliar, tá? O verbo principal vai vir depois do verbo to have, beleza? Para fazer a negativa, vocês só vão precisar colocar a partícula not entre esses verbos, beleza? Então, olha só. Olha só esse tempo aqui, ó. They have. Primeiro exemplo, galera. They have not heard. Olha só. Sujeito simples de terceira pessoa do plural. They, tá? Sim. Isso aí, Felipe. Isso aí. Olha só. Sujeito simples, they, terceira pessoa do plural, tá? Eles ou elas, tá? O que vem depois? O verbo to have conjugado no seu sujeito. Então, é they have. Como a frase é na negativa, eu pego a partícula not, coloco entre o verbo to have e o verbo principal. Qual é o verbo principal aqui? Ora, o verbo principal, na sua estrutura infinitiva, na sua estrutura original, é to her, né? Beleza? Que é o verbo ouvir, tá? E olha só, como é que é o past participle, tá? Desse verbo? É heard, beleza? Heard. Tá ok? Então, they have not, ou seja, eles não têm escutado, eles não têm ouvido, beleza? Não é que eles não têm ouvido de ouvido, é que eles não têm ouvido do particípio do ouvir, tá? Eles não têm escutado, eles não têm ouvido, tá? O que eles não têm ouvido? What
Cadê? What I've told. Olha só. What I've told. Tá? Eles não têm ouvido o que eu tenho dito. Tá? Aqui eu tenho novamente um present perfect simple. Tá? Um present perfect simple. Então aqui, olha só. Aqui eu tenho a contração de I have. Aqui eu tenho a contração de I have. Beleza? E aqui eu tenho o verbo principal da segunda oração. Certo? Que esse verbo é o verbo to tell. Deixa eu ver se vai aí. Vai, né? To tell. O verbo to tell, dizer, tá? Esse verbo to tell, que é dizer, ele tem um simple past told e ele também tem um past participle told, certo? Ou seja, traduzindo, eles não têm escutado aquilo que eu tenho dito, aquilo que eu tenho falado, tá? Então, contração de I have. Então, eu tenho duas estruturas e uma única oração tenho duas estruturas de present perfect simple, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. Olha só o terceiro exemplo. Olha o terceiro exemplo, galera. Aí mesmo nesse slide, olha o terceiro exemplo. Olha só. We have not done our homework. Olha só, primeiro, sujeito. Sujeito simples, de primeira pessoa do plural, we, nós. Tá? Sujeito simples, de primeira pessoa do plural, we, nós. Então, depois dele, o que vem? O verbo to have. O verbo to have conjugado no sujeito. Então, we have. Opa, que é um H, né? We have. É uma frase negativa. Né? É uma frase negativa. Se é uma frase negativa, eu coloco a partícula not entre o verbo auxiliar to have e o verbo principal done. Então, we have not. We have not. Beleza? Qual é o verbo principal da oração? É o verbo to do. Lucas, o verbo to do é muito importante, né? É muito importante. Qual é o past participle do verbo to do? É um verbo irregular, né? Então, ele tem aqui um past participle, done, certo? Ou seja, fazer, qual é o particípio? Feito. Feito. Então, they have not done. Não, na verdade, we have not done, né? Nós não temos feito, beleza? Nós não temos feito o quê? Our homework. Homework, beleza? Então, nós não temos feito a nossa tarefa de casa, certo? O nosso dever de casa, o nosso trabalho de casa. Esse our aqui, galera, mais uma vez, um adjetivo, um pronome adjetivo possessivo, né? Um possessive adjective, certo? Por que, Lucas? Porque ele vem antes de um substantivo, tá? Nunca se esqueça que um pronome possessivo adjetivo acompanha um substantivo. Ele vem antes do substantivo homework. Ok? Valeu? Vamos analisar mais um exemplo. Olha esse aí, ó. Eu não sei se é o último. They haven't believed her. Tá? They haven't believed her. Olha esse exemplo aí, pessoal. Galera, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu vou responder vocês. Só deixar aí no chat que eu tô olhando aqui, tá? Olha só. They haven't believed her. Primeiro, sujeito simples, tá? De terceira. Tem uma frase aqui que caiu na ar, tá? Eu esqueci de ver com vocês, mas eu vou ver. Olha só. They haven't believed her. É um sujeito simples de terceira pessoa do plural. They, eles ou elas, né? Um subject pronoun. Um pronome que conjuga verbo. Beleza?
O que vem depois do sujeito? O verbo to have, conjugado no seu sujeito. Então, they have, tá? They have. Lucas, essa frase está na negativa, não tá? Tá sim. Não tá escrito have, Lucas, eu sei, tá? Tá escrito uma contração aqui, olha. Então, mais uma vez, muito cuidado com essas contrações. Esse haven't, tá? Esse haven't é a contração de have not, tá? Have not. Cuidado com essas contrações, tá? Então, é sim um present perfect simple. É sim um present perfect simple. They haven't, ou seja, they have not o quê? Believed. Galera, esse verbo aqui, deixa eu só escrever, senão eu embolo. Believed. Isso. Esse verbo, galera, é o verbo to believe, acreditar, crer, tá? Então, olha só, esse verbo na sua estrutura infinitiva é o verbo to believe, na sua estrutura original. Lucas, esse verbo é um verbo regular, né? Sim, é um verbo regular. Rian, já vou responder, tá? Já vou responder sua pergunta, relaxa aí. Esse verbo é um verbo regular. Como que eu faço o past participle de um verbo regular? É o mesmo do simple past. Como é que eu faço esse simple past? Facinho, né, galera? A gente viu isso. É um verbo que termina em E. Verbos que terminam em E tem o simple past só acrescentando E. Deixa eu ver se dá para enxergar. Dá para enxergar. Believed. A gente só acrescenta o D no final. Tá? Believed. Beleza? Então, olha só. They haven't believed. Quem crer, quem acredita, acredita em alguma coisa ou alguém. Tá? Esse aqui vai ser o nosso object pronoun. Olha aí, ó. Mais uma coisa que já estudamos aí 2 meses atrás, né? Object pronoun. Enviei 2 listas de 30 e poucos exercícios para vocês só de pronomes. Her, object pronoun. Pronome objeto. Por quê? Porque isso aqui é um objeto direto. Não, na verdade é um objeto indireto, né? Leva a preposição, mas aqui no inglês é um pouco diferente. Em português vai ser um objeto indireto. Por quê? Porque quem acredita, quem crê, acredita e crê em alguma coisa ou em alguém. Esse em é uma preposição. Então, no português, isso aqui seria um objeto indireto, tá? Mas o mais importante para vocês aqui é vocês conseguirem observar que esse her é um object pronoun, certo? É um pronome objeto, tá? Então, eles não têm crido. Olha só, galera, na tradução é importante vocês levarem para o particípio, tá? Eles não têm crido. To believe é crer. To believe é acreditar. Eles não têm acreditado nela. Eles não têm crido nela. Tá ok? Beleza? Eu disse aí que tem uma frase que caiu no ar. Olha essa frase aí. We haven't seen this movie yet. Tá? We haven't seen this movie yet. Beleza? Olha só. Sujeito dessa oração aí. Eu vou ler a pergunta do Rian aqui rapidinho. Ah, tá. Não foi uma pergunta. Pô, valeu, Rian. Não sei se você tá mais aqui, cara. Valeu. Muito obrigado pela sua presença. Você tá aí com a gente. Valeu. A gente se vê na terça-feira, tá? We haven't seen this movie yet. Então, olha só. Sujeito simples, primeira pessoa do plural, we, nós, tá? O que vem depois dele? O verbo to have sendo conjugado no seu sujeito. Então, we have, tá? Só que aí tá contraído, né, Lucas? Sim, tá contraído. Ou seja, eu tenho aqui have not, haven't. Haven't. Essa contração é have not. Tá? We haven't. We haven't. O verbo principal da oração, por isso que eu sempre falo para vocês os verbos mais importantes. Porque cai. Porque cai. Tá? Não é perda de tempo. Cai. Falei para vocês, verbo to see. Assistir. O verbo ver. Tá? Na sua estrutura original. Lucas, qual é o simple past de to see? É só. Qual é o past participle? É sim. Então, olha só. Lá nas alternativas,
eu me lembro muito bem, nas alternativas, a EAR tentou te confundir. A EAR colocou as duas formas. E aí, tu vai usar só ou sim? Cara, past participle. Se é past participle, se eu estou lidando com present perfect simple, tem que ser o past participle. Sim. Então, they haven't seen. They haven't seen o quê? O que eles não têm visto? O que eles ainda não assistiram, no caso, né? This move. Tá? Esse this move vai ser aí o nosso objeto direto. E o yet, hoje não vai dar tempo de ver, tá? Mas na próxima semana, na terça-feira, esse yet significa ainda, tá? Esse yet, galera, esse yet é um advérbio muito comum do present perfect simple, tá? É muito comum esse yet aqui, tá? Então, a EAR tentou te confundir colocando só, colocou várias estruturas, né? Só, se, né? Colocou o sim também. Então, muito cuidado aí na hora de analisar, tá? Para fechar nossa aula de hoje, no próximo slide, a gente vai ver como que a gente forma a interrogativa, tá? A interrogativa. E aí, na próxima aula, a gente vai estudar em quais situações, em quais circunstâncias, em quais contextos nós utilizamos o present perfect simple. Beleza? Hoje, nós vimos só os particípios dos verbos irregulares mais importantes e vimos também como nós formamos as estruturas. Cara, é importante você saber formar essas estruturas, afirmativa, negativa e interrogativa. Porque não adianta nada você saber conjugar o verbo e na hora de completar a frase lá, porque nas questões militares é quase tudo isso, né? Deixa o espaço vazio e completa. Então, você tem que colocar o verbo corretamente lá, mas você tem que saber, cara, essa frase está na interrogativa, negativa ou afirmativa. Vocês precisam saber diferenciar, tá? E aí, na semana que vem, a gente vai ver as estruturas não, né? Em quais contextos nós utilizamos esse tempo verbal. Beleza? Olha só. A afirmativa. Cara, se você sabe fazer a afirmativa, a interrogativa é fácil, tá? Por quê? Porque você só vai inverter a ordem do verbo to have e vai inverter também a ordem do sujeito. Então, olha só. Na afirmativa, o que você fazia? Sujeito, verbo to have e o verbo principal. Na interrogativa, olha o que você vai fazer. Verbo to have, sujeito, verbo principal, tá? Então, olha só. Olha só esse primeiro exemplo aí, bem tranquilo. Have you, ou seja, nós temos aqui uma interrogativa, certo? O sujeito está aqui, olha. Olha o sujeito aqui, ó. Na afirmativa, o que você faria? Você faria you have. Na interrogativa, você inverte. Have you, tá? E aí, qual é o verbo principal da oração? É o verbo to talk, tá? O verbo to talk. O verbo to talk é falar. É um verbo regular. Qual é o past participle de verbos regulares? É o mesmo do simple past. Como que eu faço o simple past desse verbo? Talked. Só acrescentar ed, né? Verbos regulares que terminam com K. Talked. Então, olha só. Have you. Aí vai ter um already aqui, que eu já vou explicar o que é. Aí vem o verbo principal no past participle. Talked. Certo? Have you already talked to your boss? Ou seja, to your boss. Então, é interrogativa, tá? Olha só, galera, esse already aqui, nós também não vamos estudar hoje porque não vai dar tempo. Semana que vem a gente vê ele. Mas ele significa já, tá? Então, o que essa frase está nos dizendo? Você já falou com o seu chefe, certo? Already, já. Esse already, assim como o yet no exemplo anterior, também é um advérbio muito comum no present perfect simple, beleza? Então, olha só. Have you already? Você já o quê? Talked. Falou.
tá? Falou to your boss, certo? To your boss seria aí o nosso objeto indireto. Por quê? Porque quem fala fala com alguém ou com alguma coisa, tá? Então, to your boss, com o seu chefe, tá? Interessante vocês pensarem nessa palavra boss, tá? Para vocês não confundirem com essa palavra aqui, ó. Tá? Não confunda. Gente, não confunda chefe com boss, tá? Chefe é chefe de cozinha, tá ok? Essa palavra aqui só serve para chefe de cozinha. Aquele chefe de cozinha lá que tem o chapéu bonitão branco, altão para cima. Esse boss aqui é o seu chefe do trabalho, o chefe do seu serviço ou o seu superior em algum momento da sua vida, tá? Esse chefe aqui não tem a mesma semântica, beleza? Mais um exemplo aí. Deixa eu ver aqui. Have they lived in Amsterdam, tá? Have they lived... Tiff. Marcos, Tiff. Marcos, o que seria Tiff? Eu realmente não me recordo. Se você souber me dizer qual é o contexto de Tiff, dá um Google aí rapidinho, porque eu realmente não lembro. Tiff. Mas com certeza existe, tá? Com certeza existe Tiff. Eu já ouvi essa palavra também, mas não me recordo. Agora eu não sei se é chefe. Só pesquisando mesmo. Calma aí, só um minuto. É chefe de alguma coisa, Marcos. Chefe de... tá. Chefe de crime. Chefe de tribo. Chefe de tribo, galera. Chief, no caso aqui também é uma palavra parecida. Chefe de tribo, tá? Marcos Vinícius, chefe de tribo. Isso é chief, beleza? Olha só. Have they lived in Amsterdam? Ou seja, o que essa frase está nos perguntando? Por que está nos perguntando? Porque é uma interrogativa, tá? Então, você já viveu ou você tem vivido, tem morado em Amsterdã? Essa é a pergunta, tá? Então, olha só. Have. Na verdade, não seria você, né? Seria vocês. Por quê? Porque o sujeito é they. Have they. Galera, lá na afirmativa, o que vocês fariam? They have. Sujeito, verbo to have. Na interrogativa, você inverte. Have they lived? O verbo principal da oração é o verbo to live, que é o verbo morar, é o verbo viver, beleza? Esse verbo é um verbo regular. Como que é o past participle do verbo, de verbos regulares? É o mesmo do simple past. Qual é o simple past de live? Ora, é um verbo regular que termina com e. O que a gente faz? Acrescenta D. Então aqui, ó, lived. E aí vai ser lived tanto para simple past como para past participle. Beleza? E aí, olha só. Have they lived? Have they lived? Onde? In Amsterdam. E aí vem lá o Amsterdam. Acho que é assim que se escreve. In Amsterdam. É com M. No final. Amsterdam, tá? Ou seja, eles têm vivido, eles têm morado em Amsterdam, tá? Então, aqui nós temos um advérbio, tá? Advérbio de lugar, beleza? Advérbio de lugar, que é o lugar onde eles têm morado. Aqui, na verdade, é uma interrogativa, faltou ponto de interrogação, tá? E olha só, sujeito simples de terceira pessoa do plural, they, tá? Have they lived, tá? Por isso que aqui tá have, porque o sujeito é they. Como seria they have they. Então, eles têm morado, eles têm vivido em Amsterdam, tá? Então, pessoal, na semana que vem, eu vou começar analisando um exemplo de cada. É assim que eu vou começar a aula. Analisando um exemplo na afirmativa, um exemplo na negativa e um exemplo na interrogativa. Só para a gente refrescar a memória, tá? E aí a gente vai ver em quais contextos nós utilizamos o Present Perfect Simple. Por quê? Porque isso é muito comum também no português. Eu posso falar para vocês assim, olha, galera, eu tenho lido um livro. Significa que eu estou lendo agora?
Não, não significa que eu estou lendo agora, mas significa que no atual momento da minha vida eu tenho lido um livro. Isso é presente, isso no caso no português eu não sei como é que é, mas isso é present perfect simple, tá? Beleza? Então são usos muito comuns. Então, semana que vem eu trabalho com vocês a parte contextual. Alguém quer perguntar alguma coisa? Só para a gente fechar a aula. Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer tirar uma dúvida? Quer perguntar? Fiquem à vontade, porque a gente vai encerrar aí em 1 minuto, tá? 1 minuto. Não, Marcos, não. Cara, eu não vi o Gustavo, faltou o Gustavo. O Gustavo não apareceu aí hoje. Tranquilo, Lucas, beleza. Eu vou enviar esse material lá para vocês, tá? Lá no Google Classroom, como eu sempre faço. Eu só não sei se eu vou enviar a lista de exercícios, tá? Eu vou pensar um pouco. Porque a gente ainda não estudou tudo sobre Present Perfect Simple, então não sei se vale a pena enviar a lista. Mas vocês têm bastante exercícios lá para fazer, tá? Galera, um forte abraço. A gente se vê certamente na terça-feira que vem, tá? Continuando trabalhando os exercícios aí e a teoria de inglês para as provas de vocês, tá? Qualquer dúvida, façam igual o Gustavo. Deixem lá no Google Classroom que eu vou responder diretamente para o aluno, tá? Não fiquem acanhados. Valeu, Marcos, valeu, Lucas, valeu todos aí. Um forte abraço e valeu.